Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez chegamos até você com o programa Voz da Igreja. Preparamos para você, mais uma vez, este nosso programa. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto de São Lucas, onde percebemos os personagens com os quais Deus faz história, a sua história. E vamos ali nos encontrar com João Batista, que está bem presente nesse caminho do advento. No coração deste tempo, vamos exatamente perceber que aqui, nesse caminho, neste tempo para o Natal, nos encontramos mais uma vez com a Virgem Santíssima, cujo título de Imaculada Conceição queremos e vamos celebrar. Uma igreja em caminho. Vamos saber e tomar consciência das festas, das celebrações, dos encontros que nós temos neste tempo. Fique conosco. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, neste tempo precioso do Advento, convido você mais uma vez a beber da Palavra de Deus, da Palavra que se fez carne, e nós cremos e celebramos esse mistério, da Palavra que brota fecunda de Jesus, que é aquele que pronuncia as palavras de Deus e que é Ele mesmo a Palavra. Convido você então a mergulhar mais uma vez no mistério desta palavra, nesta palavra que está hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E João percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o 2º domingo do Advento. Já acendemos a 2ª vela da nossa coroa do Advento, que marca o nosso tempo, o nosso caminho espiritual para a celebração do Natal de Jesus. Imagino que nas nossas casas, de modo modesto, ou quem sabe até um pouco mais sofisticado, já está lá montado ou em processo de organização o nosso presépio. Ali já vamos contemplando o ambiente, os personagens, o cenário, o mistério. E exatamente nesse 2º domingo do Advento,
nós lemos esse belo texto de São Lucas. Aqui há elementos preciosos. São Lucas começa exatamente situando no tempo e na história o que está acontecendo por decisão de Deus. Aqui aparecem nomes que estão nos anais da história da nossa humanidade. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, Anás, Caifás, João, Zacarias. Esses nomes querem exatamente nos fazer entender que Deus está escrevendo a sua história na nossa história. Não são, digamos, histórias paralelas que não se tocam. Não são duas histórias onde há personagens numa e outros personagens noutra. Aqui Deus vai costurando a sua história de revelação e de salvação na trama da história humana. Existe uma história, aquela que nós, digamos, percebemos e estamos fazendo com nossas ações e decisões, e no meio dessas ações e decisões também vai velada e revelada a história de Deus conosco. É muito importante que de fato entendamos, irmãos, que quando contamos a história da nossa fé, quando visitamos o caminho que Deus fez conosco, não vejamos aí, digamos, um mito, uma história inventada. Não. Os personagens são reais, como também é real aquele que João anuncia e cujos caminhos ele prepara, Jesus Cristo. É exatamente para este mistério que nós estamos indo neste caminho do advento. Estamos para celebrar a encarnação do Verbo. O Verbo de Deus esvazia-se, não se apega ciosamente ao seu ser igual a Deus, como lembra Paulo, e desce e toma a carne humana. Toma a carne humana para nos revelar Deus e para revelar à carne humana aquilo que ela deveria ser na perspectiva e no desejo de Deus. Na carne humana de Jesus se realiza exatamente o projeto de Deus para a humanidade. De modo que cada homem, cada mulher queira ir com Jesus, ser como Jesus, reproduzir em si as virtudes humanas de Jesus. Aqui então, nesse caminho do advento, nos encontramos com João Batista, ou João o Batizador. Esse personagem vai aparecer várias vezes neste caminho de preparação para o Natal. E aqui estamos diante exatamente da missão de João. João percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Isto é, João quis e preparou os seus, aqueles que estavam com ele, que o tinham como um homem que também falava com poder e autoridade, a ponto de irem a João para perguntar, como no texto que segue, o que devemos fazer. João então é aquele que, falando também com o poder e autoridade que lhe foram dados por Deus, convidava a conversão para o perdão dos pecados. Conversão que é resultado de arrependimento, e porque há arrependimento, há perdão dos pecados. Aqui não se trata apenas de um rito purificador, mas se trata de um rito que prepara para acolher o Messias e para acolher as novidades do Messias, para acolher o tempo novo do Messias. Por isso, João quer ser uma voz, retomando Isaías, João quer ser uma voz que grita, que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor,
isto é, para acolher o Senhor que vem, o Messias que chega com o seu reinado, é preciso então que estejamos dispostos, desejosos de colocar ordem no meio das desordens da nossa história, de modo que Deus possa fazer a sua história, colocando ordem na nossa história e nos levando exatamente aquilo para que Ele nos criou. Quando João Batista, então, toma para si as imagens do profeta Isaías, para si e para o seu ministério, de endireitar veredas, de aterrar vales, de rebaixar montanhas e colinas, de tornar retas as passagens tortuosas, de aplainar os caminhos acidentados. João quer nos dizer, irmãos, irmãs, que é preciso então alinhar a nossa história, que é preciso de fato rever, reajustar, reordenar os caminhos, as decisões, os projetos humanos, para que nessa nossa história Deus possa fazer história conosco, ajudando-nos a construir uma única história, um único reino, onde as coisas sejam do jeito de Deus. É assim que começa a pregação de João Batista, é assim que começa a pregação de Jesus, ali nos evangelhos de Mateus e Marcos. Sobretudo, convertei-vos, porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede, crede no Evangelho, crede em Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o caminho para o Natal é um caminho também de verdadeira e profunda revisão de vida, de conversão, de retomada do projeto de Deus na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva. E temos que passar desse nível pessoal ao nível coletivo. Jesus vai dizer, anunciando o reino, que não se pode dizer que o reino está aqui ou ali. O reino está dentro de vós. O reino está dentro de vós. Há um início do reino dentro de nós, dizia Orígenes, um presbítero lá do século III. O reino de Deus já está entre nós e precisa avançar para fora de nós, a fim de que ele cresça e tenha amplitude, a fim de que o mundo seja casa de Deus, casa onde Deus e os seus fazem uma única e bela história, e é este o reino de Deus. Bebemos da fonte.
coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, no caminho para o Natal, mais uma vez contemplamos a Virgem Santíssima. 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E aí temos que perceber que há um vínculo bonito, belíssimo, oportuno entre o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do Advento, e esta festa mariana. Não se pode penetrar o mistério do Natal sem que em algum momento, necessariamente, toquemos o mistério, a vida, a missão de Maria, aquela pela qual o Verbo de Deus se tornou Filho do Homem. Filho do Homem porque filho de Maria, plenamente Deus, plenamente homem, porque nascido de Maria, a sua mãe. Por isso, neste 8 de dezembro, mais uma vez, nos voltamos para Maria e a reconhecemos como alguém que no caminho e na história de salvação que Deus constrói conosco, Maria é aquela que também resplandece como um ser humano que se abre plenamente a Deus. E por isso nela, em Maria, a história de salvação, a história de Deus com ela, a história de Deus conosco, e essa história passa por Maria, ganha também em Maria uma visibilidade luminosa. Maria é aquela onde de fato coincide a sua história pessoal com a história que Deus quer fazer nela e com ela. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é aquela que não coloca resistência, não coloca dúvidas, não coloca nenhum obstáculo entre a sua vontade humana e a vontade de Deus sobre ela e para ela. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Por isso, celebrando esta festa litúrgica da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, mais uma vez nos voltamos para a nossa Mãe Santíssima e queremos beber também na celebração que vamos realizar ao redor deste título mariano. Queremos também aprender de Maria. De Maria, desde o princípio do cristianismo, foram se revelando e construindo tradições bonitas acerca da sua origem e também acerca do seu fim. De modo que também aí, na vida e na história dessa mulher, nós de fato pudéssemos perceber as grandezas e as belezas da ação de Deus e da história que Deus realiza nela. Celebrando a Imaculada Conceição, isto é, o nascimento sem mácula dessa mulher, percebemos que Deus, quando quer e do jeito que Ele quer, toca a história humana. Elege uma mulher estéril e idosa, segundo a tradição, chamada Ana, desposada também de um homem piedoso, temente a Deus, Joaquim, daquele casal cujas esperanças para o mundo já tinham cessado, já idosos e sem filhos. É sobre aquele casal que Deus age, de modo que daquele casal piedoso, temente a Deus, a graça pudesse agir e mostrar o seu poder. Diana, estéril e idosa, nasce em Maria e nasce do jeito de Deus. Nasce como Deus queria que ela nascesse e como Deus pensou também todo ser humano, como nós os enxergamos lá no paraíso, isto é, um ser humano todo dele. Um ser humano que se entretém com Deus, um ser humano para quem não há barreiras na relação entre ele e o seu Criador. Assim é Maria, desde o princípio, Imaculada
conceição. Nascimento sem mácula, sem pecado, toda de Deus desde o princípio. Foi isso que o Papa Pio IX, reconhecendo ao longo da tradição da Igreja, desde o princípio, estabelece então em 1854 como uma verdade para toda a comunidade que crê em Jesus Cristo. Uma verdade que sinaliza que esta mulher, da qual nasceu Jesus, Filho do homem, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, nessa mulher já se realiza plenamente o mistério dele. Nasce inteiramente dele, permanece sempre dele. É o dogma da virgindade perpétua. Isto é, Maria não foi de ninguém, senão daquele que a criou e a criou para si. Esta é a Virgem, aquela que não fora de ninguém, senão daquele que a fizera, Deus mesmo. E aí entendemos, meu irmão, minha irmã, que olhando para Maria, nós percebemos nesta história humana a história que Deus quer fazer conosco. Nascidos dele, ela sem pecado, para dizer que este era o desígnio original de Deus. Nós, na experiência do pecado, mas crendo em Jesus, que nos libertou do pecado pelo seu sangue e pela sua morte, vamos realizando o nosso processo permanente, cotidiano de conversão, passando da criatura velha, marcada pelo pecado, à criatura nova, à altura e à semelhança de Maria, de Jesus, aqueles a quem o pecado não tocou, aqueles, portanto, em quem não houve resistência, nem obstáculo ao que Deus queria deles e para eles. Como também em Maria contemplamos o final, assunta ao céu em corpo e alma, Maria também desenha para nós na esperança aquilo que está reservado a nós. Também na nossa morte seremos tomados, e o nosso corpo mortal, que é da terra, fica na terra, recebe ali na experiência da morte e da fé, o corpo novo e glorioso, portador também da nossa alma purificada na morte, e somos também levados ao céu em corpo e alma, purificados na morte, espiritualizados no poder da ressurreição do Senhor, e ali também ganhamos uma possibilidade nova, um ser novo, um corpo espiritual que se apresenta a Deus. Em Maria, portanto, meu irmão, minha irmã, se realizam as nossas esperanças para além da morte. Nada dela se perdeu, porque a vida toda dessa mulher foi dada a Deus. Ficou na terra de Maria aquilo que era da terra, mas Deus a recolhe inteiramente, e já como uma certeza que se põe sobre ela, e a partir dela se põe sobre a igreja e sobre cada um de nós, estamos destinados também a Deus e à glória. Percebam, meu irmão, minha irmã, como é bom celebrar o nome de Maria, a missão dela e o lugar dela na história de salvação, na história de Jesus, no caminho para o advento, que já vai avançando. Quero convidar você, portanto, a celebrar com alegria neste momento, neste tempo da igreja e qualquer outra festa mariana, a certeza de que esta mulher bela, santa, cheia de graça, é para nós exemplo de humanidade, exemplo de discipulado, exemplo de seguimento, exemplo de fé, exemplo de pertença. E é por isso que Maria será sempre para nós boa mestra. Haveremos de aprender de Maria as coisas de Jesus, as verdades de Jesus, as virtudes de Jesus. Por isso quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a cultivar sempre no seu coração de fé um amor na direção da Virgem Santíssima. O culto de adoração, de latria, nós damos a Deus. Damos a Deus e não aos ídolos, né? Não fazemos idolatria,
um culto aos ídolos, fazemos um culto a Deus, um culto de adoração a Deus. E fazemos aos santos, isto é, aqueles que no caminho da vida, na sua história pessoal, deram conta de construir-se na direção de Deus, damos aos santos um culto de dulia, como nós chamamos, de veneração, de reverência. Mas quando se trata da Santíssima Virgem Maria, nós damos até um outro nome para falar do culto que nós prestamos a ela. Dizemos hiperdulia, isto é, uma veneração ainda mais forte e mais reconhecida, que põe a Virgem Santíssima, por ter sido ela a mãe do Senhor, aquela que deu carne ao Verbo, damos a ela um culto de especial veneração, de especial reconhecimento, de hiperdulia, como nós dizemos na nossa teologia. Por isso, meu irmão, minha irmã, será sempre sadio e saudável o nosso relacionamento espiritual e afetuoso com a Virgem Santíssima. Que Jesus, o Verbo de Deus feito carne, quis que também fosse mãe nossa. Eis o teu filho, eis a tua mãe. No coração deste tempo. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, temos coisas boas para celebrar neste tempo, neste caminho para o Natal, neste caminho do Advento. Nesta semana, nós celebramos no dia 5 de dezembro a festa da dedicação da nossa Igreja Catedral. 30 anos. Em 1988, Dom José Costa Campos, nosso segundo bispo, dedicou então a nossa Catedral Diocesana. Rezamos lá, rezemos sempre, para que continuemos sendo um belo edifício espiritual, hóstias vivas, agradáveis a Deus. E nesse dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, também celebramos a padroeira da nossa Diocese de Divinópolis. Nós temos muitas comunidades e capelas com este título, mas queremos lá em Conceição do Pará, onde está o nosso santuário diocesano, queremos ao redor da Mãe celebrar o mistério de Cristo, do qual ela participa proximamente e intensamente. Então, no dia 8 de dezembro, ao longo de todo o dia, vamos estar ali, ao redor do santuário da Mãe, da Imaculada Conceição, para colocar no coração de Maria a nossa igreja jubilar. 60 anos de criação e instalação, 60 anos de missão, de evangelização, de vida pastoral intensa, de formação das lideranças, de construção de uma comunidade presbiteral que fora crescendo e se diversificando nas idades e nas mentalidades.
Queremos então agradecer e louvar a Mãe e colocar pelas mãos dela no coração de Jesus e no coração da Trindade o nosso caminho percorrido. Queremos convidar você para tomar parte conosco neste momento. E aí, na sua comunidade, na sua diocese, quando você rezar neste dia 8, se lembre de colocar a nossa Igreja Diocesana de Divinópolis. O seu pastor, os sacerdotes, os leigos e leigas, as pessoas, as famílias, os católicos e os demais cristãos, também os não crentes, os homens e mulheres de boa vontade, os que vivemos aqui nesta bela região do Centro-Oeste mineiro, 25 cidades, 54 paróquias. Esta é a igreja que está na Diocese de Divinópolis e quero convidar você, meu irmão, a rezar conosco e a rezar por nós, de modo que continuemos a ser aqui nesse pedaço de chão do nosso país, do nosso estado, sejamos aqui uma igreja em saída, uma igreja viva, uma igreja samaritana e misericordiosa, como quer Jesus, como quer o Papa Francisco, como queremos nós também. Que a Virgem Santíssima, então, cuide de nós todos e possamos ir com ela no caminho e na escola de Maria. E na escola de Maria não chegaremos a outro senão a Cristo. No caminho de Maria, certamente daremos conta de construir os pilares do reino ou do reinado de Deus. Aqueles pilares que nós, de fato, reconhecemos lá na bela festa de Cristo Rei, que concluiu o ano litúrgico. O reino da verdade e da vida, o reino da justiça, do amor, da paz, da santidade, da graça. Esse reino nós queremos construir, aprendendo na escola de Maria que Jesus, o Filho dela, é de fato aquele cujo reino nós queremos ampliar e dar visibilidade no coração do mundo. A partir de nós e dentro de nós, esse reino já está, e saindo de nós, esse reino vai atingir as estruturas do mundo e todas as realidades onde estão os filhos e filhas de Deus. Uma igreja sempre em caminho.